Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam muitos bem-vindos e bem-vindas à disciplina Sociologia da Educação. Eu sou a professora Laelba e falo com você aqui do Estúdio EAD do IFRO Porto Velho, Zona Norte. Agora eu vou realizar a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de 1,60 m, 42 quilos, cabelos cacheados na altura do ombro, com algumas mechas, faço uso de óculos, estou vestida numa blusa de mangas longas, na cor cinza, um cinza mais puxado para o preto. Também estou vestida numa calça crepe. Atrás de mim há uma parede branca com alguns pontos interligados na cor cinza e à minha esquerda, escrito em letras maiúsculas e na cor verde, os seguintes dizeres: EAD mudando realidade. Vamos à nossa aula de hoje, que tem como tema Marx, sociedade e educação no mundo industrial. Vamos conhecer quem foi o Karl Marx, quais as suas contribuições para a sociologia, né? Quais suas contribuições para pensarmos a organização e o funcionamento da sociedade capitalista, né? Que inclusive será o seu objeto de estudo. De antemão dizer que o Karl Marx, este simpático senhor que aparece aqui nos slides, ele, para além de um estudioso, né, da sociedade, além de um filósofo, de um sociólogo, ele quis compreender o funcionamento, né, desta sociedade, mas ele também propôs transformar esta realidade, né? Inclusive, trago aqui uma das suas citações, que ele diz o seguinte: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas formas. O que importa é modificá-lo. Então, quem foi Karl Marx, né? O Karl Marx, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Foi um filósofo, sociólogo, fundador da sociologia, junto com o Emile Durkheim e o Max Weber, e um grande ativista político, né? Toda a sua teoria ela vai ter como esteio, né, como base, a nascente sociedade capitalista, né, a consolidação do sistema capitalista. E as suas ideias, o seu pensamento, influenciará diversos partidos políticos, organizações sindicais, e até hoje ideias, né, bastante presentes na luta dos trabalhadores mundo afora, tá? Então, inicialmente, seria essa a apresentação que eu gostaria de fazer desse grande filósofo e sociólogo chamado Karl Marx. E aí, vamos conhecer, né, inicialmente, qual a concepção que o Karl Marx tem da sociedade, né? Então, para o Karl Marx, a sociedade estaria dividida em duas esferas distintas, que ele irá nomear de infraestrutura e superestrutura. Para a gente pensar, né, organizar melhor esse nosso conhecimento acerca dessa propositura, né, o que seria infraestrutura, o que seria superestrutura para o Karl Marx, eu trouxe aqui esta pirâmide, onde a infraestrutura ela estaria na base dessa pirâmide, né? Segundo Karl Marx, a infraestrutura ou a base econômica ela é compreendida como um alicerce material de uma sociedade. Então, sempre pensar que para o Karl Marx a economia vai moldar, né, as relações sociais, as instituições sociais, vai moldar a religião, né,
educacionais, religiosas, né, jurídicas. Então, na base dessa sociedade estaria o que ele vai chamar de infraestrutura, que seria essa base econômica, né? Essas relações de produção. Então, vamos adiante. Se na base desta pirâmide, né, na base dessa sociedade, vai existir a infraestrutura, que é essa base econômica que eu acabei de falar aqui para vocês, no topo da pirâmide estará o que ele chamará de infraestrutura. E essa infraestrutura é composta pelas instituições políticas, pela religião, pela educação, né, pelo sistema jurídico e pelos comportamentos dos indivíduos. Então, veja bem, diferente do M. Durkheim, né, que nos dizia o seguinte, é a sociedade que molda os indivíduos. Na perspectiva de Karl Marx, vai ser diferente, né? Quem vai moldar esse comportamento dos indivíduos, quem vai moldar todas essas instituições que nós acabamos de falar, será essa base econômica, será essas relações de produção. E o que seria relações de produção, né? No sistema capitalista, as relações de produção, elas são caracterizadas, ou ela é caracterizada pela propriedade privada dos meios de produção, né? E pelo trabalho assalariado, tá? Então, são essas relações de produção que irão moldar a nossa forma de pensar, né? A nossa forma como as instituições estarão organizadas. Então, são as relações de produção que irão, né, influenciar, determinar toda essa estrutura social, correto? Então, vamos adiante aqui no nosso slide. Então, o Durkheim terá como objeto de estudo o modo de produção capitalista, não é isso? Então, o objeto de estudo do Karl Marx será o modo de produção capitalista, né? E ele vai dizer que as desigualdades, elas são provocadas justamente pelas relações de produção e retomando, né, o nosso entendimento de relações de produção. No sistema capitalista é caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção e pelo trabalho assalariado. Então, essas relações de produção, na visão marxista, irá criar duas classes distintas, né? Que seria a classe burguesa, que seria a classe burguesa, né? Ou a burguesia. Aquela que era detentora dos meios de produção, né? Detentora do capital, das ferramentas, das máquinas, e a classe proletariada, onde era composta por trabalhadores que vendia a sua mão de obra em troca de um salário. Então, percebam, as desigualdades, elas são provocadas por essas relações de produção do sistema capitalista. Essas relações de produção irá dividir a sociedade em duas classes diferentes, que é a burguesia e o proletariado. E aí nós vamos ter aqui, de acordo com o nosso organograma, quem seria a classe burguesa, justamente quem detinha os meios de produção, né? Os donos dos meios de produção. E quem seria a classe operária ou a classe trabalhadora, justamente seria os não proprietários dos meios de produção. Seriam os trabalhadores, né, que só teriam a sua mão de obra a ser vendida em troca de um salário. E aí isso geraria, né, segundo na visão marxista, uma luta de classes, porque são duas classes com interesses diferentes, né, de visões sobre as coisas, né, sobre o mundo, muito diferentes. E ele vai dizer que o que move a história é a luta de classes, né? Ou a luta de classes move a história. Que todas as transformações ocorridas ao longo de um processo histórico foi devido a essa luta de classes ali deflagrada. Vamos adiante. E aí, como se daria, então, essa relação entre as classes sociais? Primeiramente, e aí o
o Karl Marx, nesse momento, ele vai ser amado por alguns e odiado, né, por outros, que é a primeira relação estabelecida entre as classes sociais é justamente a relação da exploração, né? O sistema capitalista, ele só se constitui, né, se consolida e é mantido justamente por meio dessa exploração do trabalhador. Então, a primeira relação que o Karl Marx vai nos apresentar é essa exploração, né, de uma classe dominante sobre a classe dominada. A classe dominante, nós já aprendemos que é a burguesia, e a classe dominada, o proletariado, né, ou o trabalhador, melhor dizendo. Nós também vamos ter aqui um antagonismo, né, dessas classes. O que seria um antagonismo de classes? Justamente essas diferenças, né, de pensar o mundo, interesses conflitantes. Então, por exemplo, o capitalista, né, a burguesia, ela vai continuar querendo lucrar cada vez mais, né? E a classe operária, ela vai continuar a serviço ali daquele sistema de exploração que é como funciona o capitalismo, né? Então, nós vamos ter interesses muito conflitantes nessa perspectiva. Ao mesmo tempo que nós apontamos, né, nós não, que o Karl Marx aponta esse antagonismo entre as classes, ele também vai falar que elas são complementares. Então, elas são antagônicas ou são complementares, professor? Explica esse negócio aí. E ele vai dizer que eles são complementares porque uma só existe em função da outra, né? Só existe a classe que explora porque tem uma classe que é explorada. Então, veja aí, né, como que se dá essa relação de dependência, que é do explorador e do explorado, do dominante e do dominado. E nessa oposição, né, que está aqui abaixo, é uma também das características, né, dessa relação conflitante, né, por assim dizer, dessas duas classes na perspectiva do Karl Marx. Vamos adiante. E aí o pensamento sociológico de Max Weber, essas classes sociais, elas gerariam desigualdades sociais, porque no processo, né, nessa estrutura social do processo produtivo, elas ocupam lugares diferentes nessa estrutura. E é justamente por ocupar esse lugar diferente dentro dessa estrutura social, né, dessas relações de produção, que o Karl Marx vai dizer que as classes sociais, elas geram desigualdades sociais. E essas desigualdades sociais, elas só existem porque existem a propriedade privada. Se não houvesse a propriedade privada, na visão do Karl Marx, não haveria as desigualdades sociais, correto? Então, vamos avançar mais um pouco. E aí, ele vai trazer para a gente dois conceitos fundamentais, né, das suas obras, que é o conceito de alienação e de ideologia. O que seriam esses dois conceitos e por que eles são importantes para a nossa compreensão de educação numa perspectiva marxista? Vamos aqui ao slide. A alienação, para o Marx, seria a perda da consciência por parte do trabalhador do processo produtivo. Então, o que seria alienação, né, de uma forma mais resumida, para o Karl Marx? Seria justamente essa perda de identificação da classe trabalhadora com ela mesma, né? Quantas pessoas, por exemplo, são exploradas nos seus espaços de trabalho e não percebem que estão sendo exploradas, né? Quantas pessoas que compram a briga do patrão? Quantas pessoas que são destituídas de fato, né, dessa consciência de classe trabalhadora que deveria ter, justamente para que pudessem ir atrás dos seus direitos, né, brigar pelas essas conquistas
importantes para a classe trabalhadora. Então, a alienação, na perspectiva marxista, ela se daria a partir dessa perda de identidade, né? Desse não reconhecimento enquanto trabalhador. Olha, o trabalhador é explorado, né? É sugado, ele perde a sua essência enquanto ser humano, né? E ele continua defendendo na visão marxista, esse sistema, né, que o explora, que o oprime, enfim. Então, essa seria, de maneira geral, o que ele vai entender por alienação, ok? Então, ideologia, o que seria? Então, o processo de alienação é agravado pela ideologia burguesa, que é passada para a sociedade. A ideologia, no sentido marxista, é uma ilusão, uma mentira criada pelos dominantes para assegurar que os dominados ficarão passivos. Então, a ideologia, na perspectiva marxista, né, essas ideias que são divulgadas, né, pelas classes dominantes, para que o trabalhador ele permaneça de forma passiva, né, fazendo o que ele deveria fazer, que é trabalhar, que é dar lucro, né, na perspectiva marxista. Então, de que forma essas ideologias elas se manifestam, né, no cotidiano da classe trabalhadora? E aí a gente pode usar o exemplo dos seguintes dizeres: somos todos iguais, né? Então, é através dos discursos das classes dominantes, né, dessas narrativas, que elas colocam o trabalhador nesse lugar de, poxa, isso é verdade, nós somos todos iguais, né? Esses discursos que ecoam e que faz com que o trabalhador ele internalize que todos nós somos iguais. Mas será que somos? Você aí de casa que está me assistindo agora, será que nós somos todos iguais? Então, vamos pensar que esses discursos, eles se dão num contexto, né, das ideologias, para convencer as massas de que tudo conflui de forma natural, né? Porque na sociologia nós não iremos trabalhar com naturalidade, nós iremos trabalhar com construções sociais, né? E o que há por trás desses discursos de que somos todos iguais? Outro discurso também, que é um discurso ideológico, é a questão da meritocracia. E o que seria meritocracia, né? Cada um, a partir do seu esforço, pode conquistar tudo o que se quer. Mas será que é isso mesmo? Ou que existem alguns condicionantes históricos que vai me levar a permanecer sempre no mesmo lugar? Então, esse discurso da meritocracia também faz parte desse sistema ideológico, né, que as classes dominantes tentam inculcar na cabeça dos trabalhadores, de que todos podem chegar lá, que todos podem virar grandes empresários, né, que todos podem virar grandes capitalistas. Quando, na realidade, nós sabemos que esse discurso se constitui mais numa falácia do que em algo mesmo objetivo, né, real da nossa sociedade. Então, vamos lá, vamos avançar. Pronto. Esse organograma que eu trouxe aqui para vocês e que eu apresentei, e se você quiser se aprofundar mais nesses conceitos que eu falei de forma muito superficial, né, de forma muito breve, você pode estar acessando no YouTube o canal ProEnem do professor Leandro Vieira. Ele vai aprofundar esses conceitos mais um pouco, né? E ele foi, de alguma forma, referência para a construção deste slide que eu acabei de apresentar para vocês, ok? Inclusive, vou disponibilizar lá no nosso ambiente AVA o link para acesso, caso você tenha interesse em aprofundar mais o conhecimento acerca de todos esses conceitos teóricos apresentados aqui do Karl Marx. Tudo bem? Então, vamos avançar mais um pouco.
professora, o que essa conversa de classes sociais, alienação, ideologia tem a ver com a educação, mulher? Olha só, para que a gente possa compreender a concepção de educação marxista, né, de Karl Marx, é necessário esse passeio por todos esses conceitos, são importantíssimos para a gente compreender o próprio conceito de educação, né, que ele irá nos apresentar. Então, por isso que eu apresentei anteriormente, de forma resumida, esses conceitos aqui para vocês. Então, vamos lá. Marx e Hegel, vamos aqui no slide acompanhar. Fazendo uma análise da situação dos filhos dos operários do nascente sistema educacional fabril, não esquecendo, né, que a produção da teoria de Max Weber vai se dar justamente na consolidação do sistema capitalista, no surgimento das fábricas, correto? Então, ele vai fazer uma análise, né, junto com o Engels, desse sistema educacional fabril, e eles identificaram na educação uma das mais importantes formas de perpetuação da exploração de uma classe sobre outra, utilizada pelo capitalista para disseminar a ideologia dominante para inculcar no trabalhador o modo burguês de ver o mundo. Tá vendo porque é importante a gente ter visto o que é ideologia, porque é um conceito que está presente aqui nessa frase, né? O que é classe? O que é que o autor vai chamar de classe social, né? Ideologia, perpetuação da exploração. Então, segundo a perspectiva marxista, né, a educação que eles encontraram ali em desenvolvimento, né, no sistema educacional fabril na Europa, eles irão identificar que a educação estava servindo para um único objetivo, né, que é a perpetuação da exploração por parte da classe dominante, e eles também irão identificar que é a forma e um instrumento eficaz, né, de inculcar na classe trabalhadora ou nos filhos da classe trabalhadora essa forma burguês de ver o mundo. Vamos adiante. Eles também identificaram, voltando aqui aos slides, que a educação é uma arma valiosa a ser empregada em favor da emancipação do ser humano, de sua libertação da exploração e do jugo do capital. Então, veja bem, eles identificaram duas perspectivas de educação. Uma, né, que está perpetuando a exploração da classe, né, inculcando nos filhos das classes trabalhadoras ideais, né, modos de vida burguês, mas eles também identificaram que a educação ela pode ser um instrumento de transformação da realidade. Ela pode ser uma forma de libertação, né, dos sujeitos diante desse sistema que os oprime, que explora, né? Então, a educação, quando ela é transformadora, ela vai ser uma educação crítica, né? É uma educação que vai possibilitar o indivíduo a ter essa consciência de classe que para ele era tão importante, se reconhecer como classe trabalhadora, né? A partir do momento em que eu me reconheço como classe trabalhadora, de ter essa consciência crítica, eu vou saber lutar pelos meus direitos, né? Eu vou saber me impor enquanto indivíduo numa negociação, por exemplo, com um patrão. Isso é importante para ele. É importante a educação ser esse lugar de transformação social, né? Que liberta as pessoas dessa visão capitalista do mundo e das coisas. Então, é uma educação crítica, né? Uma educação que transforma as mentes dos indivíduos. E aí ele vai dizer,
Vamos voltar ao slide. Conforme o conteúdo de classe ao qual estiver exposta, ela pode ser a educação, né? Tanto para alienação como para emancipação. Vamos avançar mais um pouco. Então, Karl Marx ele vai ver, né, a educação como essa ferramenta crucial para a transformação. É a partir dessa educação que ele vai propor que o sujeito ele pode se emancipar, né? Ele pode lutar por uma sociedade mais justa, ele pode lutar por um trabalho, né, pelas condições de trabalhos mais justas. Avançando. Então, para Marx, a educação não deveria ser meramente um processo de transmissão de conhecimentos técnicos, mas de formar consciência crítica e revolucionária, né? Então, é importante a gente pensar que o Karl Marx ele não se interessaria simplesmente pelo conhecimento técnico ali que seria transmitido pela escola, né, pela educação, mas uma educação que fosse capaz de promover a consciência crítica, uma educação que fosse capaz de promover uma consciência revolucionária. E aí ele vai argumentar, né, dizendo o seguinte: a educação, na sua forma ideal, ele vai propor um tipo ideal de educação também, né, igual fez o Max Weber na aula anterior. Ele vai dizer que deveria ser integral, combinando um trabalho produtivo com a instrução teórica. Então, veja bem, ele vai ser um grande defensor dessa possibilidade do trabalho, né, estar associado ao conhecimento teórico, ou seja, a teoria e a práticas andando conjuntamente, né? Uma seria a complementação da outra. Então, ele acreditava que a educação poderia ser essa ferramenta, né, de trabalhar a questão teórica, mas também de ser uma forma de compreender o mundo na prática, né? Então, essa junção de teoria e prática para ele era bastante importante. Vamos avançar. Então, o desenvolvimento humano deveria ser integral na perspectiva do Karl Marx. Os indivíduos não seriam limitados às funções específicas da sociedade, mas poderiam se desenvolver em suas múltiplas dimensões. Então, esse ideal de sociedade, né, esse ideal de educação seria integral. E não foi ele que criou esse termo, né, o homem omnilateral, mas irão atribuir a ele que é justamente essa perspectiva de pensar a educação na sua integralidade, né, para que ela compreenda as diversas dimensões que constituem a formação do indivíduo, né, como um todo. Então, para finalizar, vamos só recapitular aqui algumas questões, né, que vimos no decorrer da nossa aula, que para Marx, a educação é um meio de emancipar os sujeitos, né, para essa transformação social, aquela educação que é capaz de promover a mudança na realidade que você está inserido, né? Só é possível pensar numa educação, nessa perspectiva marxista, se ela for transformadora, né? Se aquilo que a gente aprende na escola, a gente conseguir mudar a nossa realidade, do nosso bairro, da nossa comunidade, da nossa cidade, né? E por que não dizer do nosso Brasil, por exemplo. Ele acreditava que a educação seria mais do que transmissão de conhecimentos técnicos, né? Mas uma educação que criasse consciências críticas, né? Uma educação libertadora do jugo do capital, né? De todas essas ideologias postas pela educação nas nossas salas de aula. A educação ideal, que eu já havia falado anteriormente, seria integral, né? Para compreender todas essas dimensões do ser humano. E
a educação seria uma ferramenta para combater a alienação e fomentar o desenvolvimento pleno dos indivíduos rumo a uma sociedade mais justa e igualitária. Então, com isso eu me despeço de todos vocês. A nossa aula, assim como as demais, vocês poderão aprofundar os conhecimentos, né? Aprender mais um pouco desses conceitos, explorar mais essa percepção da educação na perspectiva marxista, através dos nossos materiais didáticos disponibilizados junto ao ambiente virtual de aprendizagem. Nós teremos as nossas formas, né, de tirar dúvidas através das aulas via Meet. E é isso. Me despeço de todos vocês, encontro vocês na próxima unidade. Até lá. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.